há pluralidade de mundos habitados e que os espíritos encarnam em vários mundos, né? E que Deus não criaria espaço inútil, né? Deus sendo perfeito, né? E que os espíritos progredindo, há matérias em diferentes estados, né? Por exemplo, quando a gente vai progredindo, nosso perispírito vai se tornando mais sutil. Quando a gente encarna no mundo superior, a gente pega os fluidos daquele mundo, né? Então, a matéria do mundo também vai progredindo. A gente sabe que existe... Eles falam que o corpo é adaptado, né? Que existem estados da matéria diferentes, né? Agora, saber detalhes, como as cidades desses mundos têm... As casas são dessa forma, entende? Eles não entram em detalhes específicos sobre esses mundos, eles falam o genérico, o geral, que isso vai servir para o nosso avanço moral. O geral esses mundos são habitados, tem a questão dos mundos e formações, né, que servem de estágio para os espíritos encarnados, mas eles não vão entrar em detalhes sobre a constituição, né, a aparência desses habitantes dessas outras civilizações, como é a casa deles, né? É só você ler a revista, ele fala da casa de moça em Júpiter, mas ele coloca como hipótese, ele não diz que não é. Ele coloca isso aqui hipoteticamente, né? Seria, né? E isso é importante deixar claro, porque muitos espíritas ignorantes usam esse exemplo do Júpiter para querer falar que existe colônia espiritual, sendo que ali a descrição de Júpiter era de encarnados, né? Não era nem de desencarnados. Então, é completamente ignorante a leitura. E fácil, né? A gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Veja, é sempre que os Espíritos vão tratar dos mundos primitivos, de expiação e prova, mundos de regeneração e ditosos, eles sempre vão tratar do ponto de vista moral. Né? Então, mundos primitivos, a vida é toda material. Ponto. Mundos de prova e expiação, onde o mal predomina. Mundos de regeneração, tá? O espírito ainda tem que expiar, tá? Mas já tem ali um alívio para o espírito, um refrigério. Mundos ditosos, onde o mal já não existe mais. E, em momento algum, eles trataram de questão material. Né, Michel, Eric? Só isso. Se alguém... eu até ia comentar isso, o Laura adiantou. Se alguém ficasse perguntando, mas o que é o ponto de vista moral que eles estão falando, é justamente isso. Quando eles falam dos mundos, eles dizem, olha, há mundos em que não há injustiças como há na Terra, não há maldade, os espíritos são mais inteligentes, não há guerra. Então, e essas descrições eles fazem. Agora, como é que é a casa, como é que é o terreno, que tipo de matéria é, isso daí não é papel dos espíritos e nem do espiritismo, né? Porque é só pensar, seria inútil. O que isso ajudaria na nossa evolução, né? O que isso ajudaria na nossa evolução? Ajuda na nossa evolução saber que tem mundos melhores que a gente pode progredir no reencarnar, né? Por isso a descrição moral. Agora, se eles são verdes, se eles são azuis, né? Isso aí não ajudaria em nada, né? E a gente não tem como confirmar essas coisas. Exato. Não, a lembrança do Eric é muito boa. O mais interessante, o que é interessante na teoria espírita é que aquilo que ela não trata ou não responde é justamente aquilo que é menos útil para nós. Então essa é uma vantagem da teoria espírita, porque é mais útil para nós saber o ponto de vista moral dos mundos. Então olha a sabedoria dos espíritos, né? Aquilo que a gente não consegue responder com o espiritismo, que alguém poderia dizer, mas é uma limitação, o espiritismo então não oferece. Mas aquilo que ele oferece é mais importante do que aquilo que ele não tem condições de responder.
Eu não sei qual é a natureza dos fluidos, eu não sei como é que é a matéria nos outros mundos, nos outros mundos que são habitados, mas aquilo que eu sei através do Espiritismo, que é a diferença moral dos mundos, isso é o mais importante para quê? Para que eu ocupe o meu tempo aqui para me melhorar moralmente, para poder viver nesses mundos e me livrar de mundos como esse. Olha, é a genialidade dos espíritos de Kardec. Porque alguém poderia pensar que é um demérito aquilo que o espiritismo não trata ou não responde, mas pelo contrário, mostra sabedoria a escolha que os espíritos fizeram e a sabedoria divina das leis da natureza. Aquilo que eu não posso responder é secundário. Aliás, esse é o grande ponto-chave que só o espiritismo pode colocar, porque ele coloca um depois e um progresso e a reencarnação. É que determinadas questões que a gente não consegue solucionar aqui, eles dão um caminho de como solucionar. Qual é o caminho? Evoluir moralmente para viver em mundos superiores, onde eu terei condições de resolver essas questões. Esse é o caminho. Não é ficar tentando resolver aqui. Então, eles estão mostrando a limitação. E a gente tem que levar a sério, entendendo a lógica da limitação e a beleza da limitação. Então, não, algumas pessoas pensam que é demérito. Por que as pessoas procuram espíritos e médiuns que ficam falando disso? Porque elas não entenderam, porque elas pensam o seguinte: o espiritismo não respondeu, mas o espírito tal respondeu. Então, elas acham que é um demérito do espiritismo em Kardec e que o outro espírito, então, deu mais do que Kardec. Por isso que ela quer o outro espírito. Só que ela não entendeu que a vantagem está justamente em Kardec não responder e a desvantagem está na resposta daquele espírito, porque a resposta daquele espírito ela é pior do que a não resposta que Kardec deu. Então, olha que interessante como a gente tem que entender isso. Por que as pessoas procuram, elas se enganam com o André Luiz? Porque elas acham que o André Luiz dá mais. Só que elas não entendem que esse mais que o André Luiz dá é falso. Então, por isso que é pior. É melhor eu ter algo mais limitado, verdadeiro e útil, do que eu ter mais informações, só que essas informações, elas serem contraditórias, ruins, mal explicadas, fantásticas e falsas. É por isso que a gente tem que se alertar para a vantagem do espiritismo de Kardec e não ficar se iludindo com evoluções na teoria que não são evoluções, é simplesmente enxerto de algo pior. Então é isso que a gente tem que entender estudando essas questões. Lauro. Não, perfeito, Michel. Podemos ir para o comentário se você quiser. Isso, vamos ler o comentário de Kardec. Eu digo, quando eu estou gravando os textos do nosso lar lá, eu sempre falo, olha, a pessoa tem que ser muito teimosa para dizer que não entendeu, que Kardec não foi claro. Porque olha o que ele vai dizer, isso é Kardec falando agora. As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio, que aqui a tradução está sábio, mas é cientista, né? Que por bastante modesto não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos que o renegam e a cujo o amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Então, Kardec mostra que não é papel dos espíritos, é papel do cientista trabalhar isso. E o que cabe aos espíritos é inspirar os cientistas. Não é poupar o trabalho do cientista. Não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Então não adianta os espíritos, eles fazerem o papel de dar
a evolução das ciências e o cientista poupar trabalho dele. Ele fica de braços cruzados só recebendo a revelação dos espíritos. Não é. Isso é papel da ciência. Você quer saber questões